Estamos acompanhando aqui a manifestação da ocupação comunidade Dom Tomás Balduino aqui na porta do Fórum de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje, dia 6 de abril de 2017. Estamos aqui com o nosso advogado, doutor Ailton. Doutor Ailton, o que é preciso informar à sociedade, a quem vai nos acompanhar via internet, sobre esse conflito social que está colocando em risco aqui a vida de mais de 100 famílias da ocupação comunidade Dom Tomás Balduino. Boa tarde a todos. O primordial nessa audiência de hoje é a expectativa que todas as famílias têm de ter uma resposta positiva por parte do município. O município, na última audiência, mandou a procuradora não estava sabendo do caso, e aí houve esse adiamento dessa audiência para hoje, e hoje a gente tem a esperança de que tenha uma resposta positiva para a gente que consiga resolver o conflito, né? Do ponto de vista jurídico, hoje é uma área pública ocupada por mais de 100 famílias. Há quase 4 anos. Quase 4 anos, né? Agora na Semana Santa completa 4 anos. E essas famílias já construíram, hoje é um bairro consolidado, né? A gente tem um parecer do Ministério Público, da Assistência Social do Ministério Público, de um laudo psicológico do Ministério Público, falando que o que falta nessa comunidade hoje é a intervenção do Estado para regularizar água, luz e esgoto, né? O acesso das famílias a posto de saúde, o acesso dessas famílias às escolas e creches da região. Então, o que vê hoje nesse processo da ocupação é que há uma total ausência do Estado na medida de regularizar aquele terreno. A possibilidade de regularização via jurídica é plena, porque a gente teve o acordo em 2014, assinado pelo atual prefeito da época, o senhor Carlalho Pedrosa, prometendo fazer a doação da terra via legislação, né? Ele faria um projeto de lei, enviaria para a Câmara aprovar a doação de terreno para essas famílias. E é esse acordo que a gente tem feito pedido para se cumprir, né? O atual prefeito Vitório Medioli, do PHS, não está disposto a cumprir, tem sinalizado de várias formas. Entrou na justiça para reintegrar a posse. Desarquivou esse processo para pedir a reintegração de posse, ignorando totalmente o acordo que o município fez. E é válido a gente sempre ressaltar, o município que se compromete. Se foi um prefeito de uma gestão passada ou do atual, quem se comprometeu foi o município através do seu representante. Então, independente se foi o Carlalho, se foi o Vitório, se foi qualquer outro fulano que se comprometeu, quem se comprometeu foi a pessoa política do município e não a pessoa física. E é esse acordo que a gente quer que se cumpra, e hoje a gente está esperançoso na resposta do município quanto a isso. Doutor Ailton, qual é a verdade mesmo sobre a questão do risco geológico lá, que a Defesa Civil da Prefeitura de Betim alegou ser o álibi para pressionar, para despejar todas as famílias? Como eu disse, o processo chegou a ser arquivado, em razão daquele acordo que a gente tinha feito com o antigo prefeito. Em dezembro, a Defesa Civil, ainda na gestão do antigo prefeito, né, vamos dizer, forjou um laudo técnico alegando que toda a área de quase 20 mil metros quadrados era de risco. Dezembro último agora, 2016. E aí, com o trabalho dos arquitetos populares que a gente tem aqui, os geólogos que colaboraram e acompanham a comunidade desde o início, desde o primeiro dia de ocupação, a gente mostrou que não era a área toda, tinha alguns pontos específicos e esses pontos foram isolados devidamente de acordo com a orientação deles. E mais, eles colocaram que esses pontos, embora estivessem em um momento de risco, com o tratamento do terreno poderia se tornar uma área apta à habitação. Esse laudo dos geólogos foi corroborado pelo laudo da Defesa Civil do Estado, que já está no processo, e também pelo laudo geológico técnico também do Ministério Público. Então são 3 laudos para 1. A gente conseguiu derrubar a liminar em dezembro. E a desembargadora determinou que se realizasse um novo laudo. A Defesa Civil do município fez um novo laudo e se contradiz totalmente, porque no início ela fala que a área toda é de risco, mas no final aponta alguns terrenos específicos que seriam de risco iminente. Então ela não se entende, né? A Defesa Civil do município não consegue dar um laudo coerente. Em contrapartida, a gente tem 3 laudos que afirmam que não é toda a área de risco, são alguns pontos, e esses pontos já foram isolados e estão sendo tratados de acordo com a orientação dos geólogos que acompanham a comunidade. Então é isso, registrando aqui, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, povo alertando, né? Preferimos morrer na luta do que aceitar despejo, né? Ficou claro por toda a argumentação aqui que o justo e ético é o poder público e o tribunal reconhecer a legitimidade da ocupação comunidade Dom Tomás Balduino aqui, regularizar e empreender um processo de urbanização. E que
pare, uma vez por todas, a pressão que está sendo feita há 4 anos em cima de cerca de 130 famílias que estão libertadas da cruz do aluguel. Um abraço, Frei Gil Vander, hoje, dia 6 de abril de 2017. Agora vamos entrar para a audiência na esperança de que o juiz acolha os clamores do povo. Com luta, com fé, a casa fica em pé! Com luta, com fé, a casa fica em pé! Com luta, com fé, a casa fica em pé! Céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. O ministro também adiantou para vocês, o juiz revogou a liminar, né? Hoje a gente não tem mais uma liminar de despejo, mas o processo vai seguir. A gente vai discutir o mérito de ainda, se o município pode ou não pode reintegrar na posse. Então a discussão no processo continua, mas a liminar, que é aquele risco iminente de qualquer momento ele chegar lá e tirar vocês, isso não tem mais. Esse é o primeiro ponto, a primeira vitória de hoje, né? Que é muito importante que a gente está festejando. Só que, para ele dar essa liminar, a gente teve que se comprometer com algumas coisas. E aí é um compromisso coletivo, né? Não é um compromisso meu, do Gilvando, do seu Carlos, ou da Carol, da Thaís ou da Alcione. É um compromisso da comunidade toda, né? Porque as meninas entraram lá para representar vocês. E aí é um compromisso que foi inclusive orientado pela Defesa Civil do Estado, né? Então vamos lá, tentar ler eles aqui, todos eles. Adoção de medidas reparadoras. Isso foi a partir do laudo da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, né? Então vamos lá, adoção de medidas reparadoras para os problemas verificados nos imóveis 7 e 9 da Rua Manuel Bahia. Quais que são esses dois imóveis? É o imóvel 7 onde mora o Glauber e o Anderson. O 9 é o que mora o Anderson e o 7 é o que mora o Glauber. Aí nós vamos ter que sentar uma comissão, principalmente da Rua Manuel Bahia, porque ele está falando dos dois, mas afeta toda a rua, com o seu Carlos, né, e com a coordenação aqui, para a gente poder resolver o que está especificado aqui nessas duas casas. Esse é um ponto mais específico, que aponta duas casas bem específicas. Mas é um problema que a comunidade toda tem que ajudar a resolver, porque se não resolver o problema dele, todo mundo vai derrubar, vai voltar. Com prejuízo, né? Monitorar para que evite novas moradias na ocupação, né, que elas sejam construídas nas áreas apontadas como risco. E aí, com relação a essas áreas de risco, é importante o seguinte: além de isolar, que isso a gente já fez, né, já tirou as pessoas da área de risco, isolar essas áreas, tem que limpar essas áreas, né? A gente tem que dar uma conferida lá toda semana ou mensalmente para que essas áreas se mantenham limpas e isoladas, para que ninguém vai morar lá e de repente, dependendo da área, né, seu Carlos, nem plantar pode. Nesse momento tem que seguir rigorosamente isso aí. Se essas áreas depois a gente vai poder ocupar, é um outro momento. Mas nesse momento a gente tem que seguir só isso aí. E por último, né? Por último não, né? Essas são as orientações. Outra orientação aqui é que o depósito de lixo seja feito, né? O recolhimento do lixo dentro da comunidade seja feito de modo que viabilize a coleta do lixo. Então assim, não adianta a gente colher o lixo ali naquele miolo ali mais próximo ali da Alcione, da Flávia, e deixar ali na esquina porque o caminhão não vai lá. Então a gente já tem, né? A gente já tem na comunidade lá 3 lixeiras coletivas, que é lá na Lousada, lá em cima na São Julião, são 2 na São Julião, e na Amarante também tem. Então recolher o lixo, quem mora no local onde o caminhão não vai, tem que levar até essas lixeiras comunitárias. Eu também algumas recomendações para o município, e uma delas é fiscalizar isso. Então, a gente, além de ter que apresentar um relatório mensal de que isso tudo está sendo cumprido, o município vai estar indo lá mensalmente, sem avisar, para ver se a gente está cumprindo isso. Então, é importante porque hoje a gente não tem mais aquela espada ali na cabeça de cada um de vocês, mas ela vem com um monte de responsabilidade. Vamos continuar clamando o Senhor, porque se não fosse Ele, eu creio que em todo momento que eu estava lá dentro, eu só pedia a Deus para tocar no coração dele e dar para nós o que a gente veio buscar aqui, foi o que ele fez nessa tarde. Então vamos continuar
continuar clamando, porque quando a gente clama, Deus opera. E a prova disso é o que aconteceu aqui hoje. Então vamos manter firmes uns com os outros, vamos tentar viver em união, que é uma coisa já bacana. A psicóloga que teve lá, ela ficou admirada de ver a nossa união. Então vamos manter isso, gente, que se a gente manter isso, Deus, eu creio que Ele está no controle. E a prova disso é o que aconteceu aqui.